Bom dia, graça e paz. Estamos começando mais um dia e podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando, derramando bênçãos sobre as nossas vidas. Hoje é dia 24 de julho de 2025 e hoje eu quero falar sobre a multiplicação dos pães. Aqui de Mateus capítulo 15, do versículo 32 em diante. É um texto bem conhecido, bastante explorado, né, nas ministrações das igrejas. E eu quero falar sobre esse texto hoje, no nosso devocional. Mas antes disso, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso Deus, Criador dos céus e da terra. Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela sua proteção, pela sua direção. A ti toda a honra, toda a glória, ó Pai, e todo o louvor. Deus, obrigado, Deus, pelo descanso da noite, por mais um dia de vida e pela sua misericórdia, que renovou-se nesta manhã. E que a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Os coloco em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com a tua presença, torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus. Ó Deus, e que seja repreendido neste dia todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, espírito, ó Deus, de confusão, espírito de inveja, espírito de vício, de prostituição, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Essa é a oração que eu faço nesse dia, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Bom, o texto da multiplicação dos pães aqui de Mateus 15 está do versículo 32 ao 39. E eu quero ler do 32 ao 34, que diz assim o texto, abre aspas. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam num caminho. Disseram-lhes os discípulos: De onde virão num deserto tantos pães para fartar tamanha multidão? E perguntou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? E responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, esse texto aqui, do capítulo 15 de Mateus, do versículo 32 até o 39, descreve o milagre da multiplicação dos pães e peixes, que foi realizado por Jesus. E após Jesus ter ensinado e curado os doentes, então Jesus aqui demonstra seu poder divino quando alimenta uma multidão de aproximadamente 4.000 pessoas com apenas 7 pães e alguns peixes. Então o texto enfatiza a compaixão de Jesus pela necessidade física das pessoas e também sua capacidade, a capacidade de Jesus em prover abundantemente para aquelas pessoas os alimentos. Então, além disso também desse texto, ressalta a importância de não desperdiçar os recursos dados por Deus. É o que nós encontramos muitas das vezes, muita gente desperdiçando os recursos dados por Deus para as nossas vidas. Amém? Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é a multidão faminta. Aqui no versículo 32 do capítulo 15 diz assim: E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Aí vem a preocupação dos discípulos. Primeiro nós temos a compaixão de Jesus e depois a preocupação dos discípulos. E a preocupação dos discípulos está no versículo 33, onde diz: E os seus discípulos disseram: De onde nos virão no deserto tanto pães para saciar tão grande multidão? Aí Jesus responde:
Versículo 34 diz assim: perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? E responderam os discípulos: 7 pães e alguns peixinhos. Então aqui nós temos a compaixão, a preocupação e a apresentação dos recursos. Eles tinham alguma coisa, era pouco, dependia do milagre para que multiplicasse aquilo ali. Lembra a mulher que Eliseu visitou, a sunamita, e Eliseu diz assim: o que é que tendes? E era uma fome naquela terra. E ela disse: eu tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite. Eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, depois nós vamos morrer. E Eliseu diz assim: faz para mim. E aquela mulher obedeceu ao profeta, foi lá e fez um bolo de farinha com azeite e deu para o profeta. E depois ele diz assim: pega as vasilhas. E começou a despejar os azeites. E ele falou: não tem mais vasilha? Pega do vizinho. E aquela mulher tinha uma dívida também. Então acabou. Quando acabaram-se todas as vasilhas, o profeta disse assim: agora paga a dívida e vive do que sobrou. Ou seja, Deus proveu através do profeta que ela iria pagar tudo que ela estava devendo e ainda ia sobrar para sustentá-la a vida toda. Então, nós temos ali a resposta da provisão de Jesus. Eles tinham recursos para que Jesus pudesse multiplicar os recursos, que é esse segundo ponto, que é a multiplicação dos recursos. A multidão foi alimentada. Em Mateus, versículo 35 e 36 diz assim: então mandou a multidão assentar-se no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, rendeu graças, e partiu-os, e os dava aos discípulos e estes à multidão. Então houve a multiplicação. Então nós sempre temos alguma coisa para que Deus possa multiplicar. Sempre temos. Ok? Aí vem a abundância de Deus na multiplicação. O texto diz, no versículo 37 do capítulo 15, que comeram todos e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos cheios de pães. Isso é tremendo. Jesus multiplicando o pouco que as pessoas tinham. O mínimo que eles eram suficiente na mão de Deus. E a Bíblia diz assim: seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. Então aqueles poucos pães e poucos peixes foi suficiente para Deus multiplicar. Aí é onde nós entendemos que o pouco se torna muito nas mãos de Deus. O pouco de quem é fiel nas mãos de Deus é multiplicado. Ok? E o terceiro ponto é o ensinamento espiritual disso aí, do que nós lemos. No versículo 38, nós temos ali a multidão saciada. Ou seja, os que comeram foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Mateus 15, 38. Então, o verdadeiro alimento espiritual, em Mateus 15, 39, diz assim: depois de expedindo a multidão, subiu ele sozinho a um monte para orar, e chegando à tarde, estava ali sozinho. Jesus ele tinha uma ligação com o Pai direto, mas tinha momentos que ele precisava estar sozinho, porque ele tinha o momento em que o Pai falava com ele, e era conversa aberta entre pai e filho, em que outras pessoas não precisam se envolver, assim como eu e você. Nós temos conversas com Deus que outras pessoas não precisam se envolver. Jesus ele ensina que o melhor lugar de oração é entrar no quarto, em silêncio, fechar as portas e orar ao Pai, porque o Pai nos ouve em silêncio. Então Jesus também tinha esse momento de comunhão íntima com Deus, só ele e o Pai. Então eu quero concluir aqui nessa manhã dizendo que o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes nos lembra da generosidade e do poder de Deus.
Jesus não apenas atendeu às necessidades físicas da multidão, que estava faminta, mas também apontou para a sua missão de oferecer o verdadeiro alimento espiritual. Então, dessa forma, como Jesus multiplicou os pães e peixes, ele também multiplica as bênçãos em nossas vidas. A Bíblia diz assim: as bênçãos seguirão aos que creem, a saber, em meu nome, elas nos seguirão. Assim como aconteceu no passado, onde você colocar a planta do teu pé, creia que ali Deus está te dando uma bênção. Ok? Então, ele também supre, Jesus supre as necessidades físicas e espirituais de uma maneira abundante. No entanto, esse milagre também nos desafia a não desperdiçar os recursos que Deus nos dá, mas sermos bons administradores do que Ele nos confiou. Então, muitas das vezes nós encontramos pessoas que não valorizam aquilo que Deus está te dando. Muitas das vezes parece pouco, mas é aquele pouco que Deus vai multiplicar. Eu estou arrumando um emprego que eu estou ganhando só um salário mínimo. Seja fiel ali, porque aquela empresa vai crescer, vai precisar de um gerente, vai precisar de um supervisor e você pode ser essa pessoa. Eu lembro que quando eu entrei na Marinha nos anos 80, o salário inicial era pouquíssimo. Depois fui promovido à primeira classe, de pouquíssimo ficou pouco. Depois eu cursei para cabo nos anos 80 ainda, né? Depois fiz a prova de sargento e fui. Mas sendo fiel naquele pouco que Deus está te dando e sendo agradecido a Deus, Deus vai te colocar no muito. Ok? Então, que busquemos o verdadeiro alimento espiritual. Deus ali nos alimentou aquele povo fisicamente e espiritualmente. Primeiro ele alimentou o espiritual, curando os enfermos, expulsando demônios, e depois ele foi para o alimento físico. Então Deus supriu a necessidade daquele povo espiritualmente e fisicamente também. Então Deus supre a necessidade. Agora lembre-se, aquela multidão estava com ele. Tá bom? Precisa estar com Jesus para que ele supra as nossas necessidades. Amém? Então, meu querido, você que está me ouvindo, que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde e te livre de todos os males. E que possamos aprender com esse texto a confiar no Senhor. E que possamos aprender também que precisamos estar com Ele, para que Ele administre as nossas vidas e ministre sobre as nossas vidas também. Amém? Que o Senhor te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. E para você